Paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. O medo é um sentimento que muitos estão, principalmente nesse momento que nós estamos passando, vivendo. Eu tenho encontrado algumas pessoas muito preocupadas, com muito medo. E Deus colocou no meu coração esta mensagem para que por meio desta mensagem você possa romper em fé e sair dessa situação que você está vivendo, você que está vivendo um momento de muito temor, de muito medo. Alguns não conseguem nem mesmo dormir de noite, alguns não conseguem nem mesmo sair de casa. E todo homem ele tem medo principalmente da morte. Todo homem ele tem medo principalmente da morte. O medo normal, ele vem de estímulos reais e ameaças à vida. A cada situação nova, inesperada, que representa um perigo, surge o medo. Quando há uma situação de ameaça real à sua vida. É interessante notar que medo e fé não se combina, não anda junto. Quando você tem medo, a fé, ela diminui. Quando você tem fé, o medo diminui e você tem que tomar uma posição. O medo dentro de um nível, ele é até bom para o ser humano, porque por conta do medo, nós não ultrapassamos certos limites e certas leis. A ausência total do medo normal está levando muitas pessoas à morte, sem dúvida nenhuma. O maior problema das pessoas é quando esse medo ele vai aumentando ao ponto de tornar esta pessoa paralisada, tornar essa pessoa infrutífera. Este é o problema que nós vamos tratar nesse momento. Então, medo e fé não andam junto. Embora pareça um paradoxo, ter medo significa crer, mas crer de maneira errada. Ter fé tem o mesmo significado, ou seja, crer, porém de maneira certa. Medo e fé são dois modos de crer opostos entre si. Nós encontramos em Provérbios, capítulo de número 10, verso de número 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Observe bem que medo e fé não se combinam. Este versículo já nos traz uma revelação gloriosa da parte de Deus aos nossos corações. O temor do ímpio virá sobre ele. Por quê? O pior inimigo do ímpio é a morte. Então, todos os homens têm medo da morte. Porém, há uma diferença entre o ímpio e o justo. Porque o justo, o cristão, ele não teme a morte. Ele não teme a morte. Por quê? Porque ele entende pela palavra de Deus que Jesus, o Cristo, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e já venceu a morte. Então Cristo nos traz essa paz, Cristo nos traz essa segurança, Cristo nos traz esta alegria e esse temor já não existe mais em nosso coração. De certo que ninguém quer morrer, mas o crente ele tem uma esperança, o justo ele tem uma esperança. É o que esse versículo está querendo dizer. Mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Qual é o desejo dos justos?
O desejo do justo é a eternidade. O desejo do justo é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós, os cristãos, temos esta esperança. No livro de Jó, capítulo de número 3, verso de número 25, Jó também testifica: o que temia, isto me sobreveio. Através do medo, criamos áreas de vulnerabilidade espiritual, moral e sentimental. É através do medo em que o adversário de nossas almas, ele mais investe, ele mais ataca em nossa vida. Onde temos medo, seremos golpeados pelo inimigo. Áreas do medo estabelece o alvo de ataque do inimigo. Só o temor a Deus pode vencer o medo. E é nesse ponto que eu vou parar um pouquinho com você. O temor de Deus abre as portas da revelação para conhecermos a Deus. E, consequentemente, o medo, quando vencido, vai dar lugar a orações e atitudes ousadas. Então, o temor de Deus abre as portas à revelação. A Bíblia nos afirma que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando temos o temor a Deus, nós adquirimos o conhecimento, o saber. Por quê? Porque o temor abre as portas da revelação para conhecermos a Deus. E quando conhecemos a Deus, consequentemente o medo, ele é vencido em Deus. E quando vencido, vai dar lugar a orações e atitudes ousadas. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 5, nós encontramos Davi fugindo de Saul. E ali, na caverna de Adulão, Davi estava com muito medo. Deus mandou que Davi saísse daquele esconderijo e fosse para as terras de Judá, onde Saul, seu obstinado perseguidor, se encontrava. A caverna de Adulão tornara-se um local fisicamente seguro, mas espiritualmente nocivo. Aquele medo de Saul que Davi vinha nutrindo precisava ser enfrentado. O inimigo no momento não era o rei Saul, mas o medo opressor que estava aos poucos destruindo a confiança de Davi em Deus. Deus, então, ele levanta um profeta, envia o profeta até Davi e dá ordem para que Davi ele saia daquela caverna e vá às terras de Judá, exatamente aonde Saul estava. O lugar onde enfrentamos o medo é o lugar da dependência de Deus. Ou seja, a ousadia é o território dos milagres. Deus queria Davi neste lugar. Meu querido, Deus quer você no território dos milagres. De acordo com este entendimento, Deus quer você enfrentando o medo. Deus quer que você seja ousado, corajoso e enfrente o medo. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos medo. Porém, nós temos que enfrentar o medo. Temos que ousar. Temos que ir de encontro ao mesmo para rompermos em fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu costumo dizer que o melhor lugar para se esconder de Deus é dentro de uma igreja, atrás de um rótulo religioso, atrás de uma fama de uma denominação, atrás de um ministério, atrás de um título, atrás, ou melhor dizendo, cargo ou posição. Porém, Deus certamente trará mudanças para nos desintocar desses esconderijos que minam nossa dependência do Espírito Santo. Muitos estão na igreja como Adão no Éden, escondidos de Deus, inibidos, intimidados, esquivando-se de Deus e sua vontade. Eu sei
que muitos de nós está com muito medo de ir até a igreja. Nós temos observado, visto e vivenciado isto. As nossas igrejas já faz pelo menos uns 20 dias que já está aberta, atendendo o povo, mas muitos ainda estão travados, estão com medo de sair de sua casa e vir para a congregação, nem que seja para orar 5, 10 minutos. Qual é a causa? Será que não é o medo que está nos travando, que está nos segurando? Sem dúvida nenhuma. O medo, até um certo ponto, ele é benéfico para nós. Mas quando esse medo nos trava, quando esse medo nos impede, quando esse medo nos segura ao ponto de não irmos nem mesmo na igreja, alguma coisa precisa ser feita da nossa parte para rompermos o medo pela fé e entramos na área dos milagres de Deus. Hoje, principalmente desses momentos que nós estamos vivendo, um dos maiores desafios para Deus é arrancar os crentes dos seus esconderijos. É claro que não somente por conta desta pandemia que nós estamos vivendo, mas existem outras razões para muitos de nós vivemos com medo e amedrontados. E a palavra de Deus é exatamente para o seu coração. Você que, independente do que está acontecendo, você vive uma vida de medo. Deus quer tirar você desta situação de medo para que você possa viver pela fé com Ele. Em Lucas capítulo de número 14, versículo de número 21, Jesus ele declarou, ou melhor, Jesus ele denunciou alguns desses esconderijos. Temos aqui 3 estruturas que comumente são usadas para respaldar nosso medo e comodismo em relação ao chamado de Deus. Deus nos fez um chamado. E nesta parábola de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 21, nós encontramos então Jesus revelando para nós e denunciando alguns desses esconderijos. Meu querido, era comum entre os judeus, fazia parte da cultura, do costume, quando se preparava uma festa, meses antes, os amigos eram avisados desta festa e eram avisados desta data. Quando chegava perto da data, próximo da data, eles apenas eram lembrados desta festa. Foi o que aconteceu. Eles já sabiam dessa festa, desta ceia, eles já tinham conhecimento da data, porém, quando os servos chegaram até eles, confirmando, lembrando e anunciando que estava tudo pronto, tudo preparado, então foi quando eles se posicionaram colocando algumas desculpas esfarrapadas. Nesta parábola que eu quero ler com vocês, em Lucas, capítulo de número 14, 15 e 21. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe: o primeiro, comprei o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade
e traze aqui os pobres e os aleijados, os mancos e os cegos. Vamos refletir um pouquinho? Quem compraria um campo sem vê-lo? Quem compraria uma junta de boi ou um carro sem experimentá-lo? Então nós vemos aqui também alguns usando a desculpa do casamento, a desculpa dos filhos, ou seja, se escondendo atrás de família. O pano de fundo dessas desculpas esfarrapadas, ou estratégicas, é o medo ou comodismo. Tem muitas pessoas com medo ou está acomodado, está vivendo uma área de conforto e por conta desta área de conforto que ele está vivendo, ele não dá atenção e ouvido ao chamado de Jesus. O medo pode facilmente levar uma pessoa a dar uma importância maior a estas coisas, a ponto de sacrificar o convite de Deus. Esse é o terrível poder que a insegurança tem de comprometer até mesmo o nosso destino eterno. Como Jesus mencionou nessa parábola, não é de se surpreender que hoje as pessoas com maior potencial logístico, financeiro e familiar não estão alinhados com a vontade de Deus. Enquanto que, incrivelmente, as pessoas que Deus mais tem usado são os pobres, aleijados e coxos. Pessoas humanamente incapazes, porém disponíveis. É por isso que está escrito na Bíblia que Deus iria confundir os fortes usando os fracos, que Deus iria usar aqueles que não são, iria confundir os que são. Amém? Então esteja atento à palavra do Senhor Jesus, aquilo que Deus está falando ao teu coração nesse momento. O que tememos vai definir se genuinamente completamos ou não a nossa carreira. Tememos a Deus ou tememos o homem? Tememos a Deus ou tememos as doenças? Tememos a Deus ou tememos o desemprego? Tememos a Deus ou tememos os anúncios de derrota, os avisos, as mensagens que temos ouvidos continuamente pelos canais de televisão? Porque pelos canais de televisão, o que mais temos ouvido são palavras que nos fazem ficar amedrontados e acovardados, ao ponto de não queremos mais enfrentar a vida. Alguns são levados até mesmo ao suicídio. Eles dão fim à sua vida porque entram por esse caminho de medo. Mas Deus não quer você nessa situação. Deus quer que você tema o seu nome e rompa pela fé no poder do nome de Jesus. Eu termino essa mensagem com Salmos 46, versículo 1 ao versículo de número 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Observe bem essa palavra, a qual nós acabamos de ler. Está dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Meu querido, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então creia nesse refúgio. Ou seja, creia em Deus. Coloque a sua confiança no temor do Senhor, não no medo.
Você que está acovardado, com medo de tudo e de todos, comece a partir desse momento a colocar a sua confiança no temor do Senhor, porque a palavra nos afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nesses momentos de peste, nesses momentos de mortandade, Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Fortaleça o seu coração na palavra do Senhor. Se fortaleça na força do Senhor, o teu Deus. E ele ainda diz, não somente que Deus é refúgio, mas fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Você que está com a grande angústia na alma, Deus está presente com você nesse momento. Deus está contigo para te proteger, para te guardar, para te trazer paz. Acredita no poder, ou acredite no poder desta palavra. Versículo de número 2. Pelo que não temeremos, olha aí. Pelo que não temeremos. Por que não temeremos? Não temeremos porque Deus está conosco. Não temeremos porque a nossa confiança está no Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Não temeremos porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É interessante que no versículo 2, a conclusão ele diz assim, ainda que a terra se mude. Observe bem, ainda que as estruturas da terra sejam abaladas. Ele fala ainda que as estruturas da terra sejam abaladas, ou seja, se mude. E ainda que os montes se transportem para os meios do mares, que haja um grande terremoto. Ele fala ainda, verso de número 3 para concluir, ainda que as águas rujam e se perturbem, é o que está acontecendo ultimamente, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí tem uma mensagem de esperança. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Há um rio, e este rio é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que fala com você, que interage com você, que conversa com você. O Espírito de Deus, Deus, ele habita dentro de você. Então não temas. Rompa pela fé. Vence esse medo. Foi a palavra que Deus disse para Josué, quando Josué substituiu Moisés, que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te disse tão somente esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, seja ousado, corajoso e tem bom ânimo. Foi as palavras que Deus disse a Josué e as palavras que Deus está dizendo para você neste momento. Esforça-te, tem bom ânimo. Deus é contigo. Aconteça o que acontecer nesta terra, Deus é contigo. Nada, exatamente nada vai acontecer na sua vida, exceto se Deus permitir. Mas se Deus permitir que algum mal venha sobre a sua vida, Ele estará contigo. Então coloque no Senhor a sua confiança, coloque no Senhor a sua fé, para que você rompa pela fé, vença o medo, pela ousadia, pela confiança no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Esta palavra que eu tenho para você, guarda bem no seu coração, aplique ela, viva ela, comece a usá-la agora,
Se alimente desta palavra e rompa pela fé no nome de Jesus Cristo. Deus que abençoe a sua vida. Eu quero tirar uma palavra de oração para você nesse momento. Diante do Senhor, se você quiser orar comigo agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento o teu filho, a tua filha que está me ouvindo. Senhor, eu rogo que no poder do nome de Jesus Cristo, ele possa romper pela fé, ele possa, pelo poder do Espírito Santo, receber graça agora, receber ousadia, receber unção, receber poder, receber coragem para viver diante do Senhor. Deus, essa pessoa que está com muito medo, essa pessoa que está amedrontada, ao ponto de ficar paralisada e não estar frutificando mais, eu oro para que no poder do nome de Jesus, ela possa se reerguer, ela possa se levantar, ela possa se posicionar diante do Senhor. Deus, alcance pelo poder do Espírito Santo esta vida agora, transforme a sua vida, dê uma unção poderosa na vida deste homem, na vida desta mulher, aleluia, para que ele possa se erguer, se levantar e glorificar o seu nome rompendo em fé. Eu oro e abençoo essa família em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja do Senhor receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam em vós, hoje e sempre. Amém. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz.